Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Alan Lima, da Igreja Metodista Wesleyana em Bela Vista, e nós estamos iniciando a nossa EBD online. Chama seus amigos, sua família, quem estiver com você, é claro, sabemos que estamos em quarentena, mas existem familiares, pessoas que estão morando na mesma casa. Se você está sozinho, pega aí o seu smartphone, o seu laptop, a sua TV. Se você está acompanhado, chama essas pessoas e vamos iniciar a nossa aula de hoje em 2 minutos, tá bom? Aguarda só um instantinho aí, por favor. Aleluia, Jesus. Quem estiver acessando, quem estiver assistindo pelo Facebook, por favor, dê o seu ok ali, o seu joinha. Eu ia fazer uma transmissão simultânea pelo Facebook e pelo YouTube, mas pelo YouTube, infelizmente, ainda não vai ser hoje, porque nós precisamos de um número mínimo de inscritos no Facebook para que a gente consiga fazer a transmissão também pelo smartphone. Eu estou usando o laptop aqui para transmitir pelo YouTube, pelo Facebook, e eu vou compartilhar com vocês alguns slides. E por isso eu não consigo usar o smartphone para o Facebook, senão eu usaria o laptop para o YouTube também. Então vamos lá, quem é que está chegando aí com a gente? Irmã Vera Lúcia, seja bem-vinda, irmã Vera Lúcia, Deus abençoe a senhora. A senhora me ouve bem? Diz sim aí, por favor, se não, fala não, para eu testar aqui o áudio do laptop. Vamos lá, pessoal. Estou aguardando vocês. 2 minutinhos, estou começando. Paz, irmã Jaqueline, seja bem-vinda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmã Vera Lúcia, por ter confirmado que o áudio está bom. Paz, irmão Eduardo, Deus te abençoe. Irmã Vera Galdino. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Obrigado, Pai. Só mais um minutinho, irmãos, por favor. Tem mais pessoas entrando, vou guardar apenas mais um minuto. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Obrigado. Luiz Fernando Carreira. Acredito que seja o Fernandinho, né, Fernandinho? É você, né? Esse nome bonitão aí, Luiz Fernando Carreira dos Santos. Seja bem-vindo, meu irmão. Já vamos iniciar. Bom, meus queridos, não vou aguardar mais, vamos começar. Vamos iniciar fazendo nossa oração, continuando aí essa manhã de palavra. Agora há pouco tivemos o pastor Cláudio, que é o devocional desse domingo de Páscoa. Grande abraço, pastor Cláudio, Deus te abençoe. Obrigado pela devocional, mais uma vez, bênção para nossas vidas. Convido a você, que está aí do outro lado da tela, a orar junto comigo. Pai amado, querido Deus, queremos te louvar, Senhor, imensamente por esse dia maravilhoso. Sim, ó Pai, maravilhoso porque é mais um dia que nos fez o Senhor e as suas misericórdias certamente já se renovaram em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, aprender a ser gratos pela graça, pela paz, pelo fato de estarmos aqui, Senhor, nesse momento, podendo compartilhar a Tua palavra. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo teto que está sobre as nossas cabeças,
pelo alimento que temos em nossa mesa diariamente. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Quero te clamar nesse momento, Senhor, pelas pessoas que não têm nada disso que falamos aqui, que não têm um lar, que não têm alimento, que possamos ser socorro para essas pessoas, ó Pai, que possamos ser luz para essas pessoas que estão em trevas. Nos usa, Senhor, nos unge e nos envia para levar a Tua palavra e também o alimento e a ajuda que pudermos levar para essas pessoas que necessitam de Ti. Sabemos que em todo o planeta Terra existem pessoas que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e que podem ajudar, Senhor. Mas existem outras que estão nesse momento necessitando de ajuda, como muitos missionários, como os cristãos naqueles países onde é proibido pregar o Evangelho. Sabemos, ó Pai, que existem alguns governantes que querem de qualquer jeito impedir a Tua palavra de ser pregada, mas a Tua palavra ela não será impedida, ela não será parada, ela será levada a todos os cantos desta terra, porque assim a Sua palavra diz que acontecerá. E logo, muito em breve, o Senhor voltará para buscar a sua igreja e nós estaremos aqui, te aguardando. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe este momento de comunhão de palavra que teremos aqui durante os próximos minutos, que a sua vontade prevaleça, que o Senhor nos unja e nos use nessa manhã. Te peço bênção sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a vida e a família de todos aqueles que estão do outro lado dessa tela, assistindo e participando deste momento dominical. Te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Olá, irmã Gisele, completando aqui quem chegou agora. Irmã Adriana. Ah, sim, Fernandinha, sim, você é o apóstolo. Amém. E onde é que está a sua apostila? Né, irmã Sara? Manda um abraço para ela. Irmã Rosana da Silva, paz do Senhor. Bom, vamos lá, irmãos. Como não podia ser muito diferente, hoje é o domingo de Páscoa. E a Páscoa, ela é a data mais importante no calendário judaico-cristão, porque ela trata da libertação, ela trata da salvação, ela trata da vida que o Senhor trouxe ao seu povo. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto, a Páscoa, e obviamente sobre Jesus, que é a nossa Páscoa hoje. Eu tentarei ser o mais didático possível, como se fosse uma escola mesmo, tá? Eu preparei inclusive aqui alguns slides que eu vou compartilhar com os irmãos aqui na tela. Então, eu quero pedir que os irmãos prestem, por favor, atenção. Se quiserem anotar, anotem. Tá? Peguem um papel e caneta, lápis, sua Bíblia, para que nós possamos juntos estudar um pouquinho a respeito da Páscoa. Amém? Pai do Senhor, irmã Miriam, saudade. Deus te abençoe. Eu vou compartilhar aqui uma tela com os irmãos e eu quero pedir aos irmãos que me confirmem se estão vendo. Aleluia. Só um instante, por favor. Glória a Deus. Irmãos, vai dar uma sumida na tela por alguns segundos, mas a gente volta rapidamente, tá? É só para eu poder compartilhar a minha tela aqui com vocês. Espero que dê certo. Estamos ao vivo e não tive como fazer esse teste ao vivo antes, aqui pela página da igreja, tá? Só um instante. Não saio daí. Estamos tendo um pequeno problema técnico aqui, só um instante. Pronto. Creio que voltamos. Mais uma vez, peço perdão aos irmãos por esse momento aí em que ficamos sem a transmissão, porque eu tive que capturar a tela, compartilhar a tela com vocês dos slides. Eu peço só mais uma vez aos irmãos que, por favor, digam ali no comentário OK, caso vocês estejam vendo esse slide chamado EBD Online 12/4/2020. Só escreve OK ali, por favor, no comentário.
técnico aqui, só um instante. Peço perdão aos irmãos por esse momento aí em que ficamos sem a transmissão, porque eu tive que capturar a tela, compartilhar a tela com vocês dos slides. Eu peço só mais uma vez aos irmãos que, por favor, digam ali no comentário OK, caso vocês estejam vendo esse slide chamado EBD Online, 12 de 4 de 2020. Escreve OK, por favor, no comentário. Então vamos lá, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical online de hoje. O tema é Páscoa. Como eu estava falando com os irmãos, a Páscoa ela é o calendário, a data mais importante do calendário judaico-cristão. Como vocês podem ver no texto aí, eu vou ler o texto com vocês. Pois comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e, para os cristãos, representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Repetindo, a Páscoa é a data mais importante do calendário judaico-cristão, é a data mais importante tanto para os judeus quanto para os cristãos, porque em ambos os casos existe uma comemoração devido ao fato de terem sido libertos. Os judeus libertos da opressão da escravidão e nós, cristãos, libertos da opressão do pecado, através do sacrifício de Jesus. Está tendo um pequeno delay, irmãos, um pequeno atraso, e eu estou acompanhando aqui pelo celular e enquanto eu falo, e isso está me atrapalhando um pouquinho, por isso que eu vou desligar o meu celular para que eu possa fazer a transmissão corrente, sem interrupções. Ok? Vamos lá. Qualquer coisa, vocês avisem aí, por favor, tá? Se não estão assistindo, se não estão conseguindo ver. Amém? Que eu tento melhorar aqui a transmissão. Deus abençoe vocês mais uma vez. Continuando. Antes, vamos falar um pouquinho sobre a origem da Páscoa. Como eu falei no vídeo de abertura, a minha intenção aqui hoje é ser o mais didático possível, tentando transmitir aos irmãos de uma maneira como se nós estivéssemos numa escola, né? E vamos falar um pouquinho sobre a origem da Páscoa. A Páscoa, de acordo com a Bíblia, né, de acordo com o Velho Testamento, ela foi instituída no Egito quando do advento da última das 10 pragas que Deus enviara àquela nação para fim da libertação do povo de Israel que estava escravizado naquele lugar. Nós conhecemos bem essa história. O povo de Israel já estava há 430 anos aproximadamente lá no Egito. No começo, irmãos, lembrando que no começo a nação de Israel ela foi convidada a estar naquele local a convite de José, ele mesmo, José do Egito. José é aquele que fez a interpretação dos sonhos do faraó, dizendo que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de muita pobreza, de miséria, etc. E ele conseguiu ajudar o Egito a ficar muito rico. E como prova de gratidão, o faraó permitiu que José levasse a sua família para lá. Então ele chamou Jacó, seus irmãos, os empregados, os escravos deles, etc. E ali começaram a viver naquela nação, no Egito. E o povo de Israel estava ali, foi crescendo, se multiplicando. Só que o tempo foi passando, né? José morreu, aqueles homens todos morreram, a nação se multiplicou, cresceram muitos, em muita quantidade, e o faraó já não era mais o mesmo, e houve uma preocupação daquele povo, que não era egípcio, dominar aquela nação egípcia. Então, o governante decidiu escravizar aquele povo, proibindo-os de fazer algumas coisas, obrigando-os a trabalhar em troca apenas de comida, e vocês já conhecem bem essa história. E eles ficaram séculos, de fato, como escravos. E depois de algum tempo, o Senhor envia Moisés, ou melhor, escolhe Moisés para libertar o povo daquela escravidão. Eu estou resumindo ao máximo aqui, porque é uma história muito conhecida de todos os irmãos. Então, Moisés, que tinha sido criado junto com o herdeiro, né, do faraó, ele era como se fosse um irmão daquele homem, o Senhor então o escolhe para libertar o seu povo. Moisés descobre que é hebreu, ele vê um hebreu batendo num egípcio e ele então mata aquele hebreu e ele foge, porque ele cometeu um crime. Ele foge para o deserto e no deserto o Senhor trata com Moisés.
né, conversa, ele dá uma aula. Moisés, então, cresce no deserto em conhecimento, cresce em intimidade com o Senhor. Moisés passa 40 anos, irmãos. 40 anos no deserto, conhecendo mais sobre a vida de pastor. Ele conhece a sua esposa, ele se casa, e certo dia, enquanto ele está lá buscando uma ovelha que se havia perdido, o Senhor fala com ele através da famosa passagem da sarça ardente, né? Uma planta, um vegetal que começou a pegar fogo sem se consumir. E Deus fala com Moisés que ele iria libertar o povo. E ele então segue as ordens de Deus, volta para o Egito, propõe a libertação do povo ao faraó. O faraó obviamente não deixa, não permite, e o Senhor então começa a enviar algumas demonstrações de poder para que o faraó libertasse o povo. E essas demonstrações de poder são conhecidas como as 10 pragas do Egito. Depois de 9 pragas já lançadas, o faraó não cedeu, e então vem a última, né? A última das pragas, que seria a morte dos primogênitos. E eu quero pedir para você que abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, nem assada no fogo. Mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Então, nesse texto, irmãos, nós podemos observar aqui que o Senhor, ele é muito explícito. Perdão, irmãos, como eu não estou vendo a minha imagem na tela, eu preciso confirmar se os irmãos estão conseguindo me ouvir. Estão, né? Perfeito. Obrigado. Eu vou fazer essa pergunta de vez em quando, porque como eu não consigo me ver, repito, eu não sei se os irmãos estão conseguindo ouvir o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Em Êxodo 12, que nós lemos aqui, dos versículos de 1 até 11, o Senhor diz a Moisés o que ele deverá fazer, qual é a instrução que ele deverá passar para o povo, ao povo que estava escravizado naquele lugar e que deveria ser liberto daquela escravidão. Então, nessa última praga, o Senhor já havia dito que enviaria o anjo da morte, que mataria os primogênitos, todos os primogênitos. Mas para que os primogênitos do povo de Israel também não viessem a falecer, o Senhor dá uma solução para isso. Ele diz o seguinte: vocês deverão escolher separar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, novo, bonito, sem mancha, sem mácula. E no dia 14, vocês deverão matar esse animal, sacrificá-lo e deverão assá-lo no fogo. Eu quero fazer aqui um breve parêntese, né, para descontrair um pouco essa mensagem, que Deus foi claro. Ele disse: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Irmãos, isso mostra que o Senhor gosta do churrasco, né? Porque carne assada direto no fogo é churrasco. Enfim, brincadeiras à parte,
Deus ele dá uma instrução muito clara. Um cordeiro ou um cabrito para a sua família, se a sua família for muito pequena, se junte a outra família pequena e comam aquele animal. Mas antes disso, vocês deverão passar o sangue dele nos umbrais das portas e nas laterais. Para quê? Para que quando o espírito da morte vier, ele vai passar pelas casas de vocês e ao ver o sangue do cordeiro, ele não entrará e não matará. Ele simplesmente vai passar por pela porta de vocês sem matar o primogênito. Nesse texto, como eu disse, está claro, né, os detalhes do que o Senhor queria que Moisés fizesse, orientasse o povo a fazer, para que o anjo da morte não alcançasse os primogênitos dos judeus, dos hebreus, perdão. Nesse momento eles não eram chamados de judeus ainda, dos hebreus. E esta, irmãos, é a Páscoa do Senhor. Esse é o significado da Páscoa. A Páscoa era a vida, a preservação da vida daqueles que confiavam no Senhor e, consequentemente, posteriormente, a libertação daquele povo da escravidão. Porque o Senhor fala no final do versículo, lá do versículo 11, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa do Senhor é essa, um cordeiro que foi morto, um sangue foi derramado, a vida foi preservada por causa daquele sangue e a libertação aconteceu. Essa é a Páscoa do Senhor que nós vemos descrita aqui no Antigo Testamento, no Velho Testamento. No hebraico, a palavra Páscoa significa Pessa. Você pode falar Pessa, que não importa. Essa é a maneira que nós falamos. Não está escrito em hebraico, obviamente, senão nós não entenderíamos, mas a forma de transliterar é como você vê aí, Pesach, nessa tela. E ela significa literalmente passagem. Então a Páscoa significa passagem, passar sobre, passar por cima. O que significa isso? O que quer dizer isso? Que aquele anjo da morte, ele passou pela porta dos hebreus, mas ele não entrou e não matou os primogênitos. Ele manteve a vida daquelas pessoas e posteriormente o Senhor trouxe a libertação daquele povo. Após a morte dos primogênitos dos egípcios, Faraó então permite que Moisés leve o seu povo dali, leve o seu povo embora dali. Leve o povo para o deserto como ele gostaria, como ele queria que fizesse. Lembrando aqui, irmãos, que as festas judaicas, elas foram instituídas por Deus para que fossem lembradas, celebradas pelo seu povo, contadas às crianças. Algumas festas elas eram obrigatórias, elas deveriam ser repetidas todo ano, de geração em geração. E o Senhor foi muito claro nisso, é um decreto perpétuo. Olha o que ele fala ainda no livro de Êxodo, no capítulo 12 mesmo, no versículo 18. Perdão, no versículo 17. Êxodo 12, versículo 17. Fala assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. Ou seja, para sempre. Enquanto os judeus estivessem aqui na terra, eles deveriam celebrar esse momento. E esse momento foi chamado de a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. E hoje, até hoje, aliás, os hebreus, os judeus, né, agora já são chamados de judeus, em outro momento eu explico para vocês em que momento eles passaram a ser chamados de judeus, não apenas mais de hebreus. E esse povo até hoje comemora a Páscoa dessa forma. Alguns dos irmãos aqui já sabem, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns judeus lá no Canadá. Fizemos uma palestra sobre graça e lei aqui na igreja há poucos dias, e eu falei um pouco sobre isso. E só para poder lembrar os irmãos, para poder ilustrar para os irmãos, durante a Páscoa, os judeus eles não podem ter contato com nada do que tenha fermento. Né? Na casa deles, todo o alimento que tiver fermento tem que ser retirado. Não pode ficar nada, nem um pão, nem um biscoito, nem um bolo, nada. Eles possuem alimentos exclusivos, sem fermento, apenas para serem ingeridos na semana da Páscoa, no Pêssach, tá? Que é a semana da festa dos pães sem fermento ou dos pães asmos. Durante essa festa é que acontece a Páscoa, a celebração da libertação. Lembrando que a Páscoa judaica, a Páscoa bíblica, a Páscoa do Antigo Testamento,
ela significa libertação e vida, resumindo, ok? Então, um item curioso aqui, eu tenho um grande amigo brasileiro que mora no Canadá já há muito tempo, e eu o conheci lá, e eu trabalhei com ele nas sinagogas e nas casas dos judeus, e é interessante que ele não é judeu, né? Ele é brasileiro, mas não é judeu, e durante esse período, uma semana antes de iniciar a semana dos pães asmos, que é a semana da Páscoa, os judeus, eles têm que se desfazer, como eu falei, de tudo aquilo que possui fermento, inclusive das lojas e fábricas. Porque os judeus assídicos ou ortodoxos, eles fabricam os seus próprios alimentos para poder manter a pureza daquele alimento, um alimento que é chamado de kosher. É um alimento produzido com um rabino verificando, inspecionando todas as fábricas, todas as lojas, para verificar se aquele alimento está sendo feito de acordo com as regras judaicas. Então, os judeus que são donos de padaria, de lanchonetes, de fábricas de bolo, de pães, etc., que usam fermento, eles têm que se desfazer, inclusive, dos seus bens, das suas fábricas. Então, eles repassam simbolicamente os seus bens para uma pessoa que não é judia, para que na semana da Páscoa eles não sejam proprietários daquela fábrica que possui fermento. Então, esse meu amigo, o Américo, aliás, mando um abraço aqui para ele. Américo, um abraço para você, para a Gigilane, para suas filhas aí em Toronto. Deus abençoe vocês. Estamos orando por vocês nesse momento difícil aí do Canadá também. Tá? Então, o Américo ele é convidado uma semana antes para ter reuniões com os proprietários, judeus proprietários dessas fábricas, e esses proprietários fazem uma venda para o Américo. Eles compram, o Américo compra simbolicamente essas fábricas, essas lojas, esses restaurantes, apenas por uma semana, né, e por um preço irrisório, obviamente. Depois o Américo devolve a propriedade desses bens, dessas fábricas, lojas, para os seus donos anteriores, que são os judeus. Então, é curioso, né? É engraçado. Mas isso mostra para vocês que até hoje eles levam isso assim a sério. Né? Durante a semana, eles não consomem nada que possua fermento. Como eu já falei para vocês, no versículo 17 e 18, o Senhor orienta para que o povo mantenha essa festa como um decreto, estatuto perpétuo, que deverá ser comemorado todos os anos. Ok? Mas sabemos também, irmãos, que a Páscoa, assim como o Carnaval, ela é uma festa que possui uma data variável. Ela não tem uma data fixa todo ano, como, por exemplo, o feriado de Tiradentes, 21 de abril, o feriado de Natal, 25 de dezembro. A Páscoa, assim como o Carnaval, repito, eles possuem data variada. Por que eu estou falando sempre Páscoa e Carnaval? Porque a data de um está ligado ao outro. Então vamos lá. Apenas para fins de conhecimento de vocês, como eu falei, essa é uma aula e estou sendo bem didático. O período em que acontece a Páscoa é sempre de 22 de março até 25 de abril. Por isso que há anos em que a Páscoa acontece no final de março e há anos em que a Páscoa acontece em abril, como é o nosso caso hoje, dia 12 de abril. E como é definida essa data? A data da Páscoa, ela tem a ver com os astros, com um fenômeno natural chamado equinócio. Então, o domingo de Páscoa é o primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece após o equinócio. Nossa, pastor, mas que confuso, não entendi nada. Falou grego comigo, ou melhor, falou hebraico comigo. Eu vou repetir aqui a explicação e depois eu vou detalhar para vocês. Então, o domingo de Páscoa, que é hoje, né, 12 de abril, ele é definido como: ele deve ser o primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece após o equinócio. Mas, pastor, o que é equinócio? Isso é de comer? Isso é algum bicho? Não. Como eu falei, é um fenômeno natural e tem a ver com o astro Sol. Vamos lá. O equinócio, então, irmãos, é uma coisa muito simples. É o momento em que o dia e a noite têm a mesma duração de horas. Isso ocorre em 2 vezes por ano, no mês de março e no mês de setembro. Ele serve também para separar as estações do ano. Este ano, o equinócio, ele ocorreu entre os dias 20 e 21 de março. Deixa eu voltar aqui e deixar essa tela para você entender. Então, o que é o equinócio? Nesse dia, existe um momento
em que tanto o hemisfério sul do planeta Terra, que é onde nós estamos, né? Nós moramos na América do Sul, e o hemisfério norte, onde fica lá os países frios, eles possuem a mesma incidência de sol. A mesma quantidade de sol que bate em um, bate em outro nesse momento, nesse dia. Ok? Então, o dia tem 12 horas de sol e a noite vai ter 12 horas sem o sol. Somente no equinócio é que acontece isso, em que o dia e a noite possuem a mesma quantidade de horas. Ok? Repito, o equinócio ocorre 2 vezes por ano, em março e em setembro, fazendo a separação, a divisão das estações do ano. Voltando para a tela, que eu já tinha ido e voltei. Nesse ano de 2020, que nós estamos, o equinócio ele ocorreu entre os dias 20 e 21 de março. E quando é que foi a primeira lua cheia? Depois do equinócio, depois do dia 21 de março. A primeira lua cheia, ela aconteceu no dia 7 de abril, agora que passou. Então, o próximo domingo, após o dia 7 de abril, que é quando aconteceu a primeira lua cheia, será o domingo de Páscoa. Ah, que confuso, pastor. Não, é só você prestar atenção que você vai conseguir acompanhar, tá? Eu vou resumir aqui. Quando é definida, voltando aqui a tela, quando é definida a data da Páscoa? A data da Páscoa é definida, ela acontece sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Por quê? Porque depende do equinócio. O que é o equinócio? É o momento em que o dia e a noite possuem a mesma duração de horas. Acontece 2 vezes por ano, em março e em setembro, fazendo a separação das estações do ano. Nesse ano, o equinócio aconteceu entre o dia 20 de março e 21 de março. A primeira lua cheia após esse dia foi o dia 7 de abril, e o primeiro domingo após 7 de abril é hoje, 12 de abril. Ok? Parece confuso, mas não é. Essa aula está gravada, depois você pode voltar a assisti-la novamente, ou me perguntar se você estiver dúvida, ok? E agora que uma coisa interessante, lembra que eu falei para vocês sobre o carnaval, falei que uma data estava ligada à outra? É porque o carnaval, a definição do carnaval, da data do carnaval, depende da definição da data do domingo de Páscoa. Vamos lá. Isso aqui é apenas mais uma informação, tá, irmãos? Para que você conheça. Essa informação nunca é demais. Eu vou ler aqui. O carnaval também tem data variável e depende da Páscoa. Como é que funciona? Como nós sabemos, o domingo de Páscoa é hoje, 12 de abril. Já expliquei como, né? O equinócio, primeira lua cheia, primeiro domingo após a primeira lua cheia após o equinócio. Vai dar hoje, no dia 12. E, biblicamente, na passagem, quando Jesus ele adentra a Jerusalém, ele é recebido pelo povo com ramos de oliveira, de palmeiras, de plantas no chão, né? De oliveiras também. Então, aquele dia da entrada de Jesus em Jerusalém ficou sendo conhecido como o Domingo de Ramos no nosso calendário católico cristão, vamos dizer assim, né? E quando é isso? É o domingo anterior ao domingo de Páscoa. Então, esse ano a Páscoa acontece na data de 12 de abril, que é hoje. Então, o Domingo de Ramos foi no domingo passado, no dia 5 de abril. Porque na semana do dia 5 de abril até o dia 12 de abril é a Semana Santa. Por que é chamado de Semana Santa? É a semana em que Jesus adentra Jerusalém, onde ele vai realizar a última ceia e ele vai ser traído, vai ser preso, crucificado, morto e vai ressuscitar. Essa é a Semana Santa, que se inicia no domingo anterior ao domingo de Páscoa. Então, definido o domingo de Ramos, que no caso desse ano foi no dia 5 de abril, conta-se 40 dias para trás. Se você pegar o dia 5 de abril e contar 40 dias para trás, incluindo o dia 5 de abril, vai dar no dia 26 de fevereiro, que foi a quarta-feira de cinzas. Logo, a terça-feira anterior, nesse caso, no dia 25, foi o carnaval. Gente, que tonteira que me deu, que confusão, tô perdido. Não, fica tranquilo, não é confuso como parece. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, e é assim mesmo, mas é um conhecimento, é bom você saber. Porque esse período de 40 dias, entre o Carnaval e a Semana Santa, na Igreja Católica é chamado de Quaresma. É um período em que eles deveriam não evitar comer carne, não comer carne vermelha, né, para que pudessem se limpar de tudo aquilo que eles fizeram de errado durante o Carnaval. Vejam só, né? Para que eles possam adentrar a Semana Santa limpos dos pecados cometidos no Carnaval. Isso faz parte da tradição católica. Isso não é uma coisa
como eu vou dizer, explicitamente bíblica, tá, irmãos? Mas faz parte do calendário católico, ok? Então, resumindo, a Páscoa, ela é o primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece após o primeiro equinócio. Ponto final. E o Carnaval, ele é contado a partir da definição da data da Páscoa e do Domingo de Ramos. Ok? Dito isso, vamos prosseguir. Ok, pastor, mas já sabemos que a Páscoa, lá do Antigo Testamento, dos judeus, ela significa a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Hoje, irmãos, o que importa para nós não é aquela celebração de pães sem fermento, de uma semana isolados, não é isso. Porque Jesus, ele cumpriu tudo isso. Jesus, ele era judeu, ele veio aqui na terra como judeu. Ele participou de tudo isso. Nós lemos algumas passagens de Jesus participando da celebração da Páscoa. Lembrando os irmãos que para os judeus a Páscoa, a celebração da Páscoa dura uma semana, 7 dias, ok? Jesus, então, ele é a nossa Páscoa. Por quê? Porque ele instituiu uma nova aliança a partir da celebração da Páscoa, que nós já vamos detalhar nesse momento. Repetindo o que eu disse, a ceia da Páscoa bíblica, perdão, não falei isso ainda, vou falar agora. A ceia da Páscoa, a bíblica, aquela judaica, ela é realizada sempre na quinta-feira da semana da festa dos pães sem fermento, ou a nossa Semana Santa. Então, a comemoração, a celebração da Páscoa, ela já aconteceu no dia de quinta-feira agora que passou, ok? Lembrando que foi nesse dia, inclusive, que Jesus ele celebrou a última ceia com os seus discípulos. Jesus estava em Jerusalém com os discípulos para a Páscoa. Como eu disse, existem várias passagens dele celebrando Páscoa. Talvez a mais famosa seja quando ele tinha 12 anos, em que ele foi para Jerusalém com seus pais, e ele, em algum momento, ele se soltou, os pais acharam que ele tinha se perdido. Na verdade, ele foi ao encontro dos doutores da lei no templo e começou a debater com eles a respeito da palavra de Deus. E isso aconteceu durante a Páscoa, ok? Jesus, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Jesus, então, adentra Jerusalém. Antes disso, ele havia já falado para os discípulos que chegaria a festa da Páscoa. Ele pediu para alguns discípulos virem na sua frente para prepararem um lugar. Na verdade, já havia um lugar preparado. Uma pessoa já tinha separado um espaço para receber Jesus e os seus discípulos para essa comemoração. Então, esta ceia, que foi celebrado na quinta-feira, repito para os irmãos, na quinta-feira, por Jesus e seus discípulos, ela foi a última celebração que Jesus participou com os discípulos. E ela ficou conhecida como a última ceia. Repito, Jesus já havia participado de várias ceias, de várias celebrações de Páscoa anteriormente, mas essa ficou sendo conhecida como a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Porque no dia seguinte, exatamente na madrugada seguinte, Jesus ele seria preso e crucificado. E nessa mesma noite, ele seria traído. E ele sabia disso. Okay? Olha o que diz ali em João, no capítulo 13, de 25 a 27. E inclinando-se ele, esse ele era João, tá? João, o apóstolo, que estava ao lado de Jesus. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, ele disse: Senhor, quem é? Quem é que vai lhe trair? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, esse bocado poderia ser um pedaço de pão, tá, irmãos? Ele embebeu em alguma coisa e ele deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. E após ele ter molhado esse bocado e engolido, ele entrou nele Satanás. Nele quem? Em Judas Iscariotes. E disse, pois, Jesus para ele, para Judas Iscariotes, mas na verdade Jesus estava falando com Satanás, que estava em Judas. Ele disse: o que fazes, faze-o depressa. Jesus falou para ele assim: o que você tiver que fazer, faça logo, eu tenho pressa. Então, irmãos, já apenas aqui mais um parêntese para vocês sobre essa questão da quinta-feira. A ceia da Páscoa foi celebrada na quinta-feira à noite. Essa ceia foi celebrada, como é feito até hoje pelos judeus ortodoxos,
na noite de quinta-feira, entre 6 e meia-noite. Então, para os judeus, de acordo com o calendário judaico, após 6 horas, após o pôr do sol, já é o dia seguinte. Então, no nosso calendário civil, normal, gregoriano, é quinta-feira, de 6 até 11h59. Mas para os judeus, a partir de 6 horas, a partir do pôr do sol, já é o dia seguinte. Então já era sexta-feira. Então, logo após Jesus ter ceado a última ceia com os seus discípulos, ele anuncia que será traído, ele sabe quem é que o irá trair, ele mostra para Judas que sabia que era ele que o trairia, e logo em seguida eles saem e vão para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, e Jesus lá é preso, nessa mesma madrugada. Tá? Não foi na manhã do dia seguinte, foi nessa madrugada de quinta para sexta-feira. Então, voltando, após declarar que seria traído e de revelar a Judas, que sabia que seria ele o traidor, Jesus inicia a sua última ceia com os discípulos, que na verdade representavam a igreja. Né? Aquela reunião ali, os discípulos estavam representando a igreja de Cristo que estava sendo formada. E nós conhecemos muito bem esse quadro que está aí na sua tela, essa imagem que, juntamente com o quadro da Mona Lisa, é a pintura mais famosa do artista italiano Leonardo da Vinci, que é o quadro da Última Ceia. Esse é um quadro icônico, celebrado no mundo todo, ele, valor inestimável, incalculável, assim como a Mona Lisa, não tem um preço para esses dois quadros. Eu não quero entrar aqui no tema da Mona Lisa, enfim, mas sobre esse quadro, ele foi uma encomenda de um monastério que pediu esse afresco, ele é chamado de um afresco, para ser instalado dentro daquele monastério onde estavam lá os monges. E esse quadro ele foi já destruído, ele já foi várias vezes restaurado por causa dos momentos em que ele passou de guerra, de destruição, de perseguição. Teve um determinado momento em que os monges tiveram que fazer um corte na tela. Ela é uma tela bem grande, tá, irmãos? Teve um momento que os monges lá onde esse quadro está, ele é um quadro bem grande, repito, tiveram que fazer um corte nele para simular uma porta para fugirem. E inclusive os pés ali de Jesus Cristo, que você pode ver na parte inferior da mesa, ele tinha desaparecido por causa desse corte. E anos depois ele foi restaurado. E por causa das restaurações, segundo dizem os conhecedores, os artistas, o quadro já não é mais o mesmo daquele que Leonardo pintou. Mas essa imagem serve para ilustrar o que eu quero falar com vocês. Vejam que Jesus ele está no centro da tela, né, ali celebrando essa última ceia, e ele então anuncia que será traído. E observem que as pessoas à sua volta, elas se juntam em grupos de 3, isso é uma questão artística, tá? Não vou entrar aqui no mérito também, e começam a debater, a perguntar quem será, quem irá nos trair, quem vai trair o mestre? E olhem como essas pessoas estão olhando para Jesus ou estão questionando-se uns aos outros. E Jesus tranquilamente, calmamente, né, ele não se abala porque ele sabe o que está falando e sabia com quem ele estava falando. Então esse quadro é apenas para ilustrar. Quando você tiver outra oportunidade de ver essa imagem, você vai compreendê-la um pouco melhor. Ok? Embora, irmãos, o momento fosse para celebrar aquela Páscoa judaica, naquela ceia, naquela última ceia, que relembrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus ele inaugura uma nova era, um novo pacto, uma nova aliança com aquelas pessoas, com aquela igreja que estava sendo formada. Vamos ler em Mateus 26:30 o que diz o texto. Fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, do Novo Testamento, uma nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Para quê? Para perdão de pecados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E eu lhes digo, Jesus continua, que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois disso, cantaram hinos e partiram para o Monte das Oliveiras. Eu quero fazer aqui alguns paralelos com vocês, irmãos. Jesus, então, ele
Embora estivesse celebrando a Páscoa, ele não estava repetindo aquela mesma Páscoa que foi instituída lá no Egito por conta da libertação dos escravos, mas ele estava fazendo uma referência, ele estava fazendo uma comparação. Lá no Egito, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que separe um cordeiro, um cabrito de 1 ano, novo, sem mácula, sem mancha, para que seja sacrificado, o seu sangue derramado, a sua carne comida. Aquela carne, irmãos, que aquele povo hebreu comeu, deu a eles saúde. Você, quando lê nos textos lá de Êxodo em diante, quando o povo sai para o deserto, onde eles passam muitos anos caminhando, você não observa ninguém doente. Imagine o que é num grupo de aproximadamente 3 milhões de pessoas não ter alguém nem resfriado. Imagine o que seria, irmãos, o coronavírus num grupo desse reunido. Todo mundo ficaria doente, contaminado, porque estavam todos juntos, durante muito tempo, juntos no mesmo lugar, nos mesmos lugares. Mas ao comerem daquela carne, da carne do cordeiro, eles tiveram saúde. Eles tiveram saúde para fazer aquela caminhada, aquela longa caminhada. Lembrando que haviam homens adultos, haviam crianças, haviam mulheres, haviam idosos caminhando. E você não lê relatos de pessoas doentes. A carne daquele cordeiro, quando eles ingeriram, quando eles comeram, ele trouxe saúde, trouxe alimento e saúde para aquele povo. Mas o sangue daquele cordeiro, passado na porta, nos umbrais das portas, garantiu a eles vida, permitiu a eles que fossem em seguida libertos da escravidão no Egito. E olha o que Jesus fala aqui: tomem e comam, isso é o meu corpo. Irmãos, comer, participar da ceia é um direito nosso, é um direito seu, daquele que crê em Jesus, daquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E a palavra nos diz que nós temos que fazer isso todas as vezes para relembrar o sacrifício e a morte de Jesus. Comer o pão, relembrar o sacrifício da carne dele, o corpo de Jesus foi dilacerado para que eu e você tivéssemos saúde plena e total. Por isso que a saúde me pertence, a saúde te pertence, é um direito nosso. Aleluia, glória a Deus. E em seguida, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Ele pega aquele cálice, lembrando que aquela cerimônia, irmãos, os apóstolos já conheciam, mas não daquela forma. Não daquela forma. Jesus nunca tinha dito: esse é o meu corpo, esse é meu sangue. Aquela era a última ceia. Jesus tinha que deixar uma mensagem clara para aquela igreja, para a igreja que viria a surgir em seguida para nós hoje. A Páscoa agora é Jesus. Antes, o cordeiro foi imolado no deserto para trazer saúde e libertação para o povo no Egito. Hoje, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi o cordeiro imolado, sacrificado, um cordeiro sem mácula, um cordeiro que não tinha pecado nenhum, e a carne dele foi dilacerada para que nós tivéssemos saúde, repito, e o seu sangue derramado para que, assim como o povo lá no Egito tivesse libertação da escravidão no Egito, nós tivéssemos hoje libertação da morte, libertação dos pecados, perdão de pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor perdoou, sim, os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Só Jesus, irmãos, pode fazer isso. Só Jesus. E imaginem que coisa maravilhosa aquela ceia. Imagine como os apóstolos ficaram atordoados, sem compreender direito, mas participaram da ceia assim mesmo. Claro que depois eles vieram a entender. Para nós é claro hoje em dia, mas para eles não era claro, irmãos, assim, dessa maneira. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu corpo dilacerado a meu favor, ao nosso favor, e pelo teu sangue derramado para a nossa libertação, para o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Fazendo aqui apenas uma comparação, eu já falei para vocês, entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. No Egito, o cordeiro foi morto, a sua carne foi comida, seu sangue passado na porta. Ao ingerir aquela carne, garantiu ao povo, além de alimento físico, também saúde. E passando o sangue nos umbrais, impediu a morte de entrar, a vida foi mantida e a libertação chegou. Como eu disse para vocês, isso foi a parte da Páscoa judaica. Na parte da nossa Páscoa, a Páscoa cristã, a Páscoa de Jesus, a Páscoa que é Jesus, o que significa? Na nova aliança, nessa nova aliança de sangue, irmão, Jesus fez uma aliança de sangue conosco, do sangue dele conosco. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto, a sua carne foi dilacerada e o seu sangue derramado. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Está aí na tela para você. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Que coisa maravilhosa. Pedro, então, aqui, ele já entendera o significado daquela ceia que ele participou com Jesus antes da morte de Cristo, antes de Jesus ser traído, crucificado e morto. Pedro agora já entende perfeitamente que sim, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo se colocou como sacrifício no nosso lugar. Jesus Cristo permitiu que o seu corpo fosse dilacerado no nosso lugar para que tivéssemos saúde, paz e proteção. Jesus Cristo permitiu que o seu sangue fosse derramado em favor de nós, em favor de muitos, para que os nossos pecados fossem perdoados e que nós pudéssemos ser religados novamente à comunhão com o Pai. Sim, irmãos, somente o derramamento do sangue de Jesus permitiu que nós pudéssemos estar novamente em comunhão com o Pai. Aleluia. Obrigado mais uma vez, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Glórias a Ti. Olha o que diz em Isaías 53, versículo 4 e 5, falei sobre ele aqui da última vez, nossa última EBD, 2 semanas atrás, diz assim, nesse texto fala que Cristo, né, que por suas pisaduras fomos sarados e que ele carregou em seu corpo nossas iniquidades. Foi no seu corpo que Cristo nos curou, irmãos. Nós fomos curados no corpo de Jesus. Pelo sacrifício que ele sofreu, nós fomos sarados. E quando o teu sangue foi derramado, ele nos levou de volta à comunhão com o Pai. Nos deu livre acesso à sala do trono. Aleluia. Isso é vida, irmãos. Isso é vida eterna. Isso é libertação do jugo do pecado. Aleluia. O pecado não pode mais te dominar. Você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa crer no sacrifício de Jesus. E quando o pecado vier assolar a sua mente, os seus pensamentos, você tem que dizer para ele, saia em nome de Jesus, porque Jesus já me libertou de você. Entenda que você não precisa viver uma vida presa no pecado, preso no pecado. Você pode sim ser livre, porque Jesus já libertou você há mais de 2000 anos. Creia nisso, confesse essa palavra, declare a sua libertação. Confie no sacrifício de Jesus. Amém. Aleluia. A Páscoa judaica, ou mosaica, como é conhecida, celebra a vida e a libertação. E em Jesus celebramos o acesso à vida, à saúde e principalmente a salvação de nossa alma e espírito, a vida eterna ao seu lado nos céus. Oh, Senhor, muito obrigado. Glórias a Ti. Tu és maravilhoso, maravilhoso, Jesus. Grande é o Senhor. Separei aqui para os irmãos alguns textos para nos auxiliar e embasar melhor essa mensagem de hoje. Quero que você acompanhe comigo. Como dito pelo profeta Isaías, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Vejam o que diz lá em Isaías 53, no versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Meus irmãos, Jesus, se quisesse, poderia ter se defendido. Ele poderia ter dito que ele não era um rebelde, ele não era alguém que queria causar confusão na questão política de Israel e de Roma. Jesus não era essa pessoa, mas ele poderia ter falado isso, porque essa era a acusação que havia sobre ele, né? Que os judeus, doutores da lei, fariseus, estavam o acusando. Lembrando, irmãos, que era Páscoa, já era sexta-feira, né? E durante essa celebração os judeus não poderiam cometer nenhum ato que gerasse trabalho ou que gerasse morte, inclusive. Por isso que eles levaram o governador romano, que estava naquele local, em Jerusalém, para prender a Jesus, porque os próprios judeus não poderiam fazer isso, por causa da festa que estava acontecendo, né? Então eles levam os romanos a prender a Cristo para que Jesus passasse pelo castigo dos romanos, que era o castigo mais humilhante que havia naquele momento, que era o castigo da morte e morte de cruz. O texto. A Páscoa da Nova Aliança nos mostra que Jesus é a ressurreição e a vida. Irmã Gisele, estou vendo que você botou ali um coraçãozinho. Obrigado, irmã, pela mensagem. Me dá um ok aí se você estiver me ouvindo bem, por favor. Só diz assim, ok. Como eu falei, irmãos, eu preciso confirmar de vez em quando, porque eu não consigo me ver aqui na tela.
Então, só para eu saber que vocês estão me acompanhando e ouvindo claramente, além de estar lendo os slides aí na tela. Aleluia, Senhor, muito obrigado. Só estou aguardando o seu ok. Ou de outra pessoa também, pode ser da Fran, do irmão Eduardo. Quem puder dizer ali ok, eu agradeço, para que nós possamos dar prosseguimento. Ok, se vocês estiverem me ouvindo bem. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra maravilhosa. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado pela sua carne que foi sacrificada, dilacerada em meu favor, a favor da minha saúde. Obrigado pelo teu sangue derramado em prol da minha libertação. Obrigado. Obrigado, Gisele. Vamos prosseguir. Então, a Páscoa da Nova Aliança nos mostra que Jesus é a ressurreição e a vida, como diz o texto lá em João 11, versículos 26 e 25, que fala assim: Jesus lhes disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a pergunta que eu faço para você, irmãos. Eu vou repetir aqui essa pergunta de Jesus nesse texto. Você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que ainda que morra, você viverá? Você acredita que quem vive e crê em Jesus Cristo não morrerá eternamente? Se você diz sim, então você é um desses. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós cremos que o Senhor é a ressurreição e a vida. Aleluia. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Apenas um versículo para reafirmar aquilo que eu já falei anteriormente. Romanos 6, dos versículos de 8 a 11, que fala assim: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que coisa maravilhosa. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente, irmãos, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo morreu, irmãos, perdoando os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados e as nossas doenças sobre ele, para que isso não fizesse mais parte da nossa vida. Nós hoje estamos mortos, sem ação, sem reação ao pecado. Ele não tem mais poder, não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos vivos sim, mas vivos para Deus, vivos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. O pecado não tem domínio sobre você, não tem domínio sobre nós. Quem tem domínio sobre nós é o amor de Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E olha aqui outra coisa interessante, irmãos. Muitos pensam, né, de acordo com muitos filmes que nós vemos, que Jesus foi morto, né, pelos judeus ou pelos romanos, não importa, mas na verdade ninguém poderia matar a Cristo se ele não deixasse. Ninguém poderia prender a Jesus se ele não deixasse. Veja o que diz esse texto de João 10, dos versículos 17 a 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Olha o que o Senhor, o que o Pai, o Criador, diz para o Filho Jesus: você é dono da sua vida. Ninguém pode tirá-la de você. Você pode doá-la quando quiser e tornar a tomá-la de volta quando quiser. E ele fez isso, irmão. Jesus quis, obrigado, Jesus, mais uma vez, ele quis entregar a sua vida por mim e por você, mas ele a tomou de volta. Ele não a deixou nas mãos lá do verdugo, no sofrimento eterno. Não, ela foi tomada de volta através do Espírito Santo de Deus para Jesus Cristo. Aleluia. Então, Jesus Cristo, ele se entregou, ele se deu por mim e por você. Foi um ato espontâneo, voluntário, por amor a mim e a você. Outro texto. O véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo. Mateus 27, 50 e 51 diz assim: E Jesus,
clamando outra vez com grande voz, ele rendeu o seu espírito. Ele se entregou. Jesus entregou-se. E o que aconteceu após isso, irmãos? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Que coisa linda, irmãos. Esse véu do templo é o que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para sacrificar animais em favor de pedir perdão dos seus pecados e perdão pelos pecados do povo também. Aquele era um lugar sagrado, aquele era um lugar de comunhão direta com Deus. Mas com o sacrifício, com a morte, com o sangue de Jesus, esse véu que nos separava do lugar santíssimo foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, só quem estava com a mão lá no alto é que rasgou. Quem rasgou esse véu foi o próprio Deus, que retirou essa separação entre nós e ele. Por quê? Porque ele reconheceu, ele aceitou o sacrifício de Jesus como sendo suficiente para nos chamar de volta à comunhão com ele. Oh, que coisa maravilhosa. Então agora nós temos acesso direto à sala do trono, nós temos acesso direto à comunhão com o Pai, nós temos acesso direto a falar com ele, sem intermediários, sem interrupções. Nós não precisamos de A, de B ou de C, nós podemos falar diretamente: Pai, perdoa-me, Pai, estou aqui, Pai, eu preciso disso ou daquilo, Pai, muito obrigado pelo teu amor. Pai, agora, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue dele que foi derramado e foi aceito pelo Senhor, nós podemos chamá-lo também de Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Jesus, após sua ressurreição, irmãos, ele aparece para algumas mulheres e diz assim: vá falar com os meus irmãos que eu estou indo para o nosso Pai. Oh, que coisa maravilhosa! Foi a primeira vez que Jesus colocou os discípulos na mesma posição que ele, posição de filho. Obrigado, Senhor. Foi a primeira vez em que ele disse para os discípulos: vocês agora podem também chamar o meu Pai de Pai. Ele é o Pai de vocês. Ele está adotando vocês. O meu sangue que foi derramado está garantindo que vocês também agora são filhos dele novamente. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. A ceia de Cristo, irmãos, ela é a nova aliança. Cristo é a nossa Páscoa, como eu já disse. 1 Coríntios 11, 24 e 26 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse. Nós já lemos esse texto lá pelo próprio Jesus, né, em Mateus. Agora aqui é o apóstolo Paulo celebrando a ceia, fazendo menção à mensagem de Jesus lá dos evangelhos. Vou repetir. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, a ceia do Senhor é um momento inigualável, único para a vida do cristão, para as nossas vidas. Estamos com saudades de participar da ceia e como igreja, né, juntos, como corpo de Cristo ali unificados. Eu quero dizer a vocês que em breve, muito em breve, eu creio que essa pandemia vai passar, vai acabar. Jesus Cristo já venceu o coronavírus há mais de 2000 anos e essa quarentena vai acabar em nome de Jesus e nós poderemos estar ali de novo, juntos, reunidos na nossa igreja, na nossa casa de oração, participando da ceia, celebrando com o nosso pastor. Pastor Cláudio, estamos com saudade de participar da ceia. E em breve eu sei que o Senhor estará celebrando essa ceia junto conosco ali em Bela Vista. E quem não for de Bela Vista, cada um na sua igreja com o seu pastor. Mas todos com um único propósito, que é lembrar da morte de Jesus Cristo até que ele venha. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado pelo teu sangue derramado e pelo seu corpo dilacerado. Aleluia. E olha que coisa maravilhosa, irmãos, nesse último texto que eu separei aqui para nós nesta manhã. Jesus Cristo, como ele mesmo falou lá em Mateus, ele está nos aguardando, irmãos. Eu vou ler o texto para vocês. Mateus 26, versículo 29. E eu digo que, Jesus falando para os discípulos, de agora em diante, desta ceia aqui, dessa última ceia que eu estou fazendo com vocês, discípulos, de agora em diante, eu não beberei de novo do fruto da videira
não beberei desse vinho novamente até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Que coisa maravilhosa, irmão. Jesus está dizendo o seguinte: ele está aguardando a sua noiva, ele está aguardando a sua igreja, que somos eu e você, para voltar a celebrar uma ceia linda e maravilhosa. Essa sim será a santa ceia do Senhor Jesus Cristo, reunido com toda a sua igreja nos céus, igreja imaculada, igreja sem pecado, igreja livre, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, participando da ceia com ele, tomando novamente do fruto da videira. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor está nos aguardando e eu sei que esse dia está chegando, esse dia está mais breve do que nunca. Maranata, eu repito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa é saber que Jesus Cristo está ali nos aguardando, irmãos. Ele já fez a parte dele, meus queridos. A Nova Jerusalém já está pronta, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que está apenas aguardando que nós, como filhos de Deus, possamos ir por esse mundo, espalhar o evangelho dele, para que toda criatura conheça e saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia, então, ele virá, ele vai resgatar a sua igreja, a sua noiva. Nós iremos subir para com ele num encontro celestial nas nuvens, e nós poderemos, então, participar dessa grande e maravilhosa ceia de Jesus Cristo. Irmãos, que coisa linda, é emocionante falar sobre isso. As lágrimas descem só de imaginar quão maravilhoso será estarmos ali frente a frente com o Filho unigênito do Pai, nosso irmão, participando, celebrando Jesus Cristo como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, celebrando essa ceia com a sua igreja, com a sua noiva. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é motivo para você agradecer e entender que a Páscoa é Jesus, o sacrifício é Jesus. Jesus nos deu saúde, paz e libertação através do seu corpo dilacerado, que representado pelo pão da ceia, e através do seu sangue derramado nos deu salvação eterna, que é representado pelo suco, pelo vinho, pelo fruto da videira na ceia do Senhor que participamos. Aleluia, que coisa maravilhosa. Coisa boa estar na presença de Deus. Que possamos em breve, em nome de Jesus, repito mais uma vez, em breve, muito em breve, estaremos ali, irmãos, reunidos para participarmos da ceia aqui na terra, enquanto Jesus Cristo nos leva para essa grande ceia celestial. Glória a Deus, aleluia. É muito bom, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Mas, irmãos, então, o que tem a ver coelho e o chocolate com a Páscoa? Alguém pode dizer? Não lemos aqui em nenhum momento coelho na passagem dos textos, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Chocolate muito menos, irmãos. Porque coelho e chocolate não tem nada a ver. Nem com a Páscoa judaica, nem com a Páscoa cristã, que é a nossa, nem com Páscoa nenhuma. O coelho e o chocolate eles foram inseridos por tradições humanas, por questões comerciais. Eles foram colocados no meio do povo e, infelizmente, a igreja ela foi se apropriando, ela foi se adaptando a essa realidade do mundo e trazendo para si o coelho e o chocolate. Irmãos, o coelho é uma criação de Deus, é um animal lindo, maravilhoso, bonitinho, sai para comer, inclusive, né? Enfim, nunca comi, nem quero falar sobre isso aqui agora, tá? Mas ele é um ser criado pelo Senhor. E o chocolate é um dos melhores doces já criados pelo homem. O Senhor deu sabedoria e inteligência ao homem, e numa dessas demonstrações de sabedoria, criou-se, descobriu-se, vamos dizer assim, o chocolate através do cacau. Que coisa deliciosa, irmãos. Eu gosto muito de chocolate, e sei que muitos irmãos aqui ouvindo, participando dessa aula, também gostam. Qual é o problema em comer chocolate na Páscoa? Nenhum. O que você não pode confundir é achar que o chocolate é o motivo da Páscoa, que o coelho é o motivo da Páscoa. Você não pode falar para o seu filho e para os seus netos que o coelhinho da Páscoa é o símbolo da Páscoa, que o ovo de Páscoa é o símbolo da Páscoa. Não é, meu irmão, minha irmã. Fale a verdade para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para as crianças, desde que eles são pequenininhos, porque é mais fácil eles aprenderem desde pequenos do que depois explicar que você mentiu para eles. A Páscoa é Jesus. O sacrifício é Jesus. O amor veio de Deus através de Jesus Cristo encarnado e passando pelo sacrifício por mim e por você. E por eles também, pelas criancinhas. Elas vão entender. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso mais comprar chocolate na Páscoa? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você pode comprar sim. O que você não pode é acreditar que o motivo da Páscoa é o chocolate. Fazendo aqui um parêntese, meus irmãos.
Eu fiquei impressionado, assustado, quando vi aquela fila nas lojas americanas de pessoas para comprar ovo de Páscoa. Meu Deus, Senhor, pessoas gastando às vezes o que não tem para apenas cumprir um calendário mundano, para se satisfazer a sua compulsão de comprar. Repito, irmãos, eu gosto de chocolate. Se alguém me der um ovo de chocolate, eu vou comer também, mas ele não é o motivo da minha Páscoa. A minha Páscoa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. As pessoas estão nessas filas aí por fora hoje, em plena quarentena, correndo o risco de pegar doença por causa de um ovo de chocolate que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E hoje, meu irmão, minha irmã, olha só o que essa imagem aí ilustra bem. O coelhinho e o ovinho olhando para a cruz vazia. Para a cruz vazia. E o coelhinho pergunta: o que é aquilo? O ovo diz: não faço ideia. Porque uma coisa não tem a ver com a outra, meus irmãos. Nem o coelho tem a ver com o ovo, porque o coelho não bota ovo, e nem o ovo nem o coelho tem a ver com a cruz, porque nenhum deles morreu por mim e por você. Quem usou aquela cruz ali, quem foi pregado naquela cruz morreu e derramou seu sangue foi Jesus Cristo. Ele sim é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Entenda isso mais uma vez, meus irmãos. Fala aí onde você está, declara: Jesus é a minha Páscoa. Jesus foi o sacrifício perfeito que o Pai aceitou e que me permite hoje estar de volta em comunhão com Ele. Jesus derramou o seu sangue, Jesus teve o seu corpo dilacerado para que eu pudesse declarar hoje que sou saudável, que tenho saúde, para que eu pudesse dizer que eu um dia vou morar nos céus com Ele, eu um dia vou participar da ceia com Ele, celebrada por Ele, por Jesus, porque o sangue dele foi derramado por mim. Jesus é a minha Páscoa. Declare aí onde você está agora, na sua casa, com a sua família. Diga: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a Páscoa dessa casa, dessa família, desse lar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu imenso amor, pelo teu sacrifício perfeito, pela tua graça que excede todo entendimento, pelo teu amor inigualável e incomparável. Aleluia, Jesus, nossa Páscoa. Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer mais uma vez. Estamos terminando aqui a nossa EBD de hoje. Eu espero ter conseguido contribuir pelo menos um pouquinho na sua compreensão, no seu entendimento sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Depois você pode acessar de novo essa mensagem que vai ficar online aqui nas nossas redes sociais. Depois o pastor Cláudio também vai disponibilizar lá no YouTube, para quem não tem Facebook. E você vai poder entender um pouquinho melhor sobre a questão da data que eu falei. Eu sei que é um pouco confusa, mas assista novamente que você vai entender. Mas o que importa, irmãos, o que importa você entender aqui é que a nossa Páscoa é Jesus. Jesus, ele estabeleceu uma nova aliança. Na semana da Páscoa judaica, Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim nunca morrerá. E ainda se morrer, voltará a ter vida, mas vida eterna. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Creia que Jesus é Senhor da sua vida. E adore a Ele hoje e sempre. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que excede todo entendimento. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui finalizando essa aula de hoje. Que Deus abençoe você, que você possa ter um domingo de Páscoa abençoado, de paz na sua casa, com a sua família, e que você receba a paz de Jesus na sua vida. Essa paz que excede todo entendimento. Deus abençoe você ricamente. Aleluia, glória a Deus. Um grande abraço em todos aqui do Pastor Alain. E até a próxima, em nome de Jesus. Paz.